Muito bem, meu irmão e minha irmã, na alegria de estarmos celebrando o primeiro dia da nossa novena, de preparação da festa da nossa mãezinha querida, Imaculada Conceição, abrindo hoje, nesse fim de semana, o advento, o tempo forte de preparação do Natal de Jesus que vem, esse Deus amoroso e se encarna por misericórdia de cada um de nós. A liturgia é muito forte, nos ajuda a pensar como que uma continuação e também um convite à esperança que sempre se renova, desde a festa de domingo passado, Cristo Rei, fechando o tempo com um ano litúrgico que terminou. Hoje é como o nosso 1º de janeiro, estamos começando um ano novo na liturgia. E a liturgia nos recorda, primeiro, o que vai dizer o profeta Isaías, depois São Paulo. Que Deus nos ama tanto, que se preocupa tanto por nós, Ele que nos criou, Ele que nos salvou, Ele que nos santifica, Pai, Filho e Espírito Santo, age com amor de nós, com misericórdia de nós, derrama-se em bondade e graça por nós. Por isso que o profeta vai dizer: nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. E uma outra religião, Deus se mata no lugar das criaturas. Em uma outra religião, Deus se dá como alimento para as suas criaturas. Só na fé cristã católica, que nós cremos que Deus nos ama tanto, que é capaz de morrer no nosso lugar. A prova do amor de Deus está ali. O seu Filho único, jorrando sangue por nós na cruz, morreu no nosso lugar para que nenhum de nós se perca na morte definitiva. Deus nos ama tanto que nos dá o seu Filho, que vai nos dar vida e vida em abundância, plenamente. Olha que maravilha. Então não teremos medo de sermos cristãos e cristãs, de abraçar a nossa catolicidade. E esse tempo forte do advento, que significa espera, a cor litúrgica do roxo, é uma tradição romana que convida a introspecção, a uma reflexão. Que a nossa reflexão nos ajude a mudar as atitudes e realmente a nos converter mais e mais para esse Deus amoroso. E lembrar que converter não é trocar de igreja. Converter é alinhar a nossa vida com Deus, com o projeto de Deus, que é o Evangelho, que é o próprio Jesus. Na dúvida, se não entendeu o que está no Evangelho, imita Jesus, você está bem encaminhado. E aí, meu irmão, minha irmã, nós avançando nessa liturgia, podemos cantar orante junto com a salmista nessa noite. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Por nós mesmos, como vai dizer São Paulo também nesse momento, nós mesmos não somos capazes de nada. Nós existimos, somos, vivemos em Deus. É Ele que também vai nos capacitando, vai nos convertendo, vai nos moldando dentro do seu projeto, a partir do dom, do talento, das tarefas que cada um tem que cumprir como está no Evangelho. Deus não dá uma cruz para um filho seu, para uma filha sua, não dá conta de carregar. Quando Ele nos dá uma cruz, Ele também nos dá força para carregar. Ele também nos dá os semideus que vão ajudar a carregar as cruzes da vida. Ele também nos dá as Verônicas que vão enxugar as lágrimas nos momentos de dificuldade, de desafio. Ele também nos ajuda com a presença sempre materna de Maria, que desde a manjedoura, desde o ensino lá na Anunciação, passando pela manjedoura até a cruz, gerou não só o Filho de Deus encarnado, Jesus, mas gera também os filhos e filhas da igreja. É Maria, essa mãezinha querida, que é rainha, não que está coroada, que está lá no trono glorioso do céu. Ela é rainha porque antes de tudo, como o próprio filho dela, ela se fez servidora, se colocou a serviço do projeto de salvação de Deus. E Jesus leva esse projeto até as últimas consequências, doando a vida dele para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Por isso que São Paulo vai dizer: nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Porque, meu irmão, minha irmã, um grande convite, uma grande provocação
dessa liturgia, desse texto de São Paulo para nós é: se nós nos dizemos cristãos e cristãs, temos que dar um testemunho de cristãos e cristãs, de gente que vive Jesus Cristo, que segue Jesus Cristo, que serve Jesus Cristo. Não adianta dizer que eu sou cristão, cristã, da boca para fora, como a gente brinca, né? Católico de IBGE. Só que alguém me pergunta: qual que é a sua religião? Eu não creio em nada, eu não dizer que eu não creio em nada, eu vou dizer que eu sou católico. Um monte de gente faz isso. Então da boca para fora. Mas na hora de dar o testemunho, né, não consegue ir adiante. O grande desafio que eu pedi que Deus nos convida é para que a gente se torne cada vez mais igual a Jesus. Que a gente se torne mesmo Jesus, um novo Cristo para essa humanidade tão chagada, tão cheia de trevas, para que a gente ilumine, a partir de Jesus, esse mundo, transformando esse mundo num lugar mais fraterno, mais justo, que caiba a todos e todas, sem exceção, que toda a vida e todas as formas de vida sejam valores absolutos, para que ninguém se sinta no direito de menosprezar o outro pela cor da pele, pelo sexo, pela opção sexual, pela escolha política, pelo lugar que nasce, mas que todos e todas sejam amados e respeitados pela dignidade fundamental de filho e filho de Deus, de cidadão e cidadã. Hoje muitos municípios voltaram para o segundo turno. E também Deus tem iluminado os eleitores e eleitoras a escolher bons prefeitos, boas prefeitas, bons vereadores, boas vereadoras. Nós temos que pensar de gente que só quer explorar o povo. Precisamos de gente que assuma a verdadeira vocação política e da política, que é servir o povo de Deus. E para finalizar, irmão, voltando para o Evangelho mais detidamente, Jesus é bem claro, ele compara, como nós já ouvimos nas liturgias da última semana e agora nessa semana que termina, os tempos apocalípticos não cabem a gente saber, nem Jesus sabe. Ele vai dizer que porque não sabeis quando chegará o momento, quando vai chegar o momento da glória. Porque Jesus, tem 3 momentos de Jesus na história nossa: Jesus que veio, Jesus que vem e Jesus que virá. Jesus veio na manjedoura, mas antes de vir na manjedoura, Jesus já estava com o Pai e o Espírito Santo na obra da criação. O bom conselheiro estava acompanhando Deus na hora de criar, de nomear, de dar vida a tudo e todos que estamos aqui. E esse mesmo Jesus que veio, ele continua vindo. Ele continua vindo através de nós, cristãos e cristãs. Por isso que São Paulo fala da urgência do testemunho ser coerente. Fé e vida, discurso e prática serem iguais. Porque Jesus continua vindo hoje através de nós. Como eu disse há pouco, somos convidados, é a nossa vocação batismal, da gente ir imitando Jesus de tal forma que a gente pode dizer, como São Paulo sempre fala: já não sou eu quem vivo, mas é o próprio Cristo que vive em mim. Então, a urgência do testemunho traz essa pegada forte que nós vimos aqui. Se a gente não sabe quando o Senhor vai vir, mas somos convidados a imitá-lo de tal forma que quando ele vier, ele encontra a si mesmo em nós, homens e mulheres transformados, cumprindo a tarefa que ele nos deu. Cada um foi batizado no batismo, recebeu os dons do Espírito Santo para poder frutificar esses dons. Ninguém vem aqui a passeio. O cristão não tem o direito de ficar de braços cruzados, é arregaçado, né? E trabalhar pelo reino. Porque o reino começa aqui, no mundo de fraternidade, de misericórdia, de perdão, de solidariedade, até o encontro definitivo. Por isso ele fala que cada um tem uma responsabilidade, uma tarefa recebida do Senhor. Esse Senhor que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, confia a gente dons e talentos para a gente dar conta das tarefas que nós vivemos dentro e fora da igreja. Porque a gente não é cristão sabendo da igreja, mas a gente tem que ser cristão lá fora, dar testemunho no trabalho, na escola, na rua, com os vizinhos, nas situações da política, nas situações da comunidade, nas análises que a gente faz dos sinais dos tempos e dos problemas da humanidade como um todo, nos posicionar como homens e mulheres de fé, como cristãos, a partir dos dons que recebemos. Essa é a nossa tarefa, e continuar vigilante. E aí, lembrando que vigilante, como nos recorda o Papa Francisco, não é uma espera sentado de braço cruzado, como eu acabei de falar, é arregaçar as mãos, é esperançar. O verbo não é esperar,
E aí, meu irmão, minha irmã, é muito forte, muito bonito esse convite, porque para esse tempo de pandemia, para esse tempo de um Natal diferente, quando muitos de nós vamos continuar afastados das pessoas que amamos, temos que ser irresponsáveis. Agora, mais do que nunca, tem que ser cuidadosos, estamos só começando a subir a segunda onda de infecções e de mortes do Covid. Nós vimos o quanto os nossos governantes negaram tanto, foram tão relaxados de forma geral no país inteiro com a pandemia, que as mortes continuam subindo. E agora com o Natal, Ano Novo, velho, muita gente vai se aglomerar, muita gente vai perder esse beber, vai abrir brecha para se contaminar, matar, morrer. Nós, mais do que nunca, homens e mulheres de fé, homens e mulheres comprometidos com a vida, precisamos continuar guardando os cuidados, máscara, álcool em gel, lavar as mãos, água, sabão, manter o distanciamento, mesmo com a família. Eu vou celebrar a família com quem está perto de mim, quem mora comigo. Vizinho, parente vai vir lá no seu funeral para poder celebrar, não é bom nem para eles reclamar, mas que deu o coração. É igual agora a festa nossa Imaculada. Em outros anos, essa hora aqui, a celebração estava lotada. Mas o Senhor também nos pede isso como uma prova de fé. Que esse tempo vai passar, que essas trevas vão ser iluminadas com a força dele, e que nós vamos vencer essa pandemia, nós vamos vencer esse ano difícil e aprender que a fé tem que sair renovada desse tempo, desse exílio, mas não só a fé tem que sair renovada, uma fé realmente mais em Cristo, mais em Deus, crer na humanidade, no lado bom da humanidade, mas também uma nova relação com a economia, com o dinheiro, para que ninguém mais seja escravo do dinheiro, para que a economia não escravize a vida, não mate a vida, como nós vimos vários casos aí, mas que a gente entenda que a economia está a serviço da vida e não o contrário, uma nova relação da humanidade com a criação, defendendo, protegendo a natureza. E aí, quando o Senhor vier, meu irmão, minha irmã, que Ele não nos encontre dormindo, mas nos encontre vigilantes, Ele nos convida a celebrar com Ele as núpcias das bodas do Cordeiro. E essa seja a grande bênção desse Cristo que vem em nós e que virá. O dia da glória, o dia do juízo final, que Ele nos encontra e nos espera. Porque de um jeito ou de outro o Senhor vai nos encontrar. Ou Ele vem e nos encontra aqui, ou Ele nos chama à sua presença. E aí morremos e vamos à vida plena de Deus. De um jeito ou de outro, nós vamos nos encontrar com Deus. Ele voltando, quando for a hora, ou Ele nos chamando à sua presença. Estejamos preparados, que nos convertamos, meu irmão, minha irmã, e vamos nos preparando, vigilantes, para esse momento glorioso. Assim seja.